paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia e eu estarei relatando uma experiência que tive com o Senhor, algumas revelações que o Senhor me deu. E eu vou deixar primeiro um versículo que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus irmãos, eu estarei relatando uma experiência que tive com o Senhor na madrugada deste dia 1º de novembro. Mas antes eu vou relatar algumas coisas que o Senhor me revelou antes desse dia, que Deus me deu a revelação. Há mais ou menos 2 semanas atrás, o Senhor falava comigo. Uma noite eu estava em minha casa e a cortina do meu quarto estava entreaberta. E teve um momento em que eu olhei para fora, né? Porque como a cortina estava aberta, eu olhei para fora. E quando eu olhei, eu vi uma mulher passando, uma mulher flutuando. Ela passava assim, flutuando no ar. E eu olhava assim, não entendi o que era aquilo. E eu perguntei ao Senhor o que era aquilo que eu tinha visto. E eu me levantei e fui para a janela do meu quarto mais próximo e fiquei vendo aquela mulher ali flutuando no ar, voando ali no ar. E eu olhei assim, não entendi, e eu orei ao Senhor perguntando a Deus o que era aquilo que eu estava vendo. E o Senhor falava comigo que era uma bruxa que tinha sido arrebatada. Mas esse arrebatamento não era apenas em espírito, mas em corpo físico também. E eu pedi ao Senhor que, se de fato fosse verdade aquilo que eu estava vendo, que o Senhor me permitisse tocar. E quando eu pedi isso para Deus, aquela bruxa foi passando ali um pouco mais próximo e foi quando eu toquei nela. Foi quando eu consegui tocar naquela mulher, naquela bruxa que estava passando ali. E quando eu toquei, eu senti o corpo físico dela, a carne dela, eu senti quando minhas mãos tocaram. E o Senhor falava comigo que era uma bruxa que tinha sido arrebatada com o seu corpo físico. E passou aquele dia normal e ficou por ali mesmo, e o Senhor falou que também iria me revelar algumas coisas a respeito da bruxa. E passou esses dias, né? E foi um culto de quinta-feira, eu não me recordo a data, mas foi mais ou menos há 2 semanas atrás. E um culto de quinta-feira, estava na parte do louvor, quando eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor falou comigo: filha, entra para dentro da sala. Entra para dentro da sala. Porque ao lado da igreja há uma casa. E tem uma porta na igreja que dá acesso a esta casa. E aí eu entrei para a sala desta casa. E quando eu entrei, o Senhor mandou que eu me ajoelhasse. E eu me ajoelhei e comecei a orar. E estava acontecendo o culto na igreja e eu estava aqui sozinha dentro desta casa orando. Foi quando o Senhor falou comigo: filha, eu irei agora neste momento te arrebatar e irei te dar algumas revelações. E quando o Senhor falou isso, naquele exato momento o Senhor retirou o espírito do meu corpo. E eu acho interessante que eu estava de joelhos. E quando o Senhor retirou o espírito do meu corpo, eu vi o meu corpo ainda lá de joelhos e o meu espírito subia. O meu espírito subia.
E enquanto meu espírito subia, o Senhor começava a me revelar, o Senhor começava a me mostrar. E o Senhor dizia assim: filha, existem vários tipos de bruxas, mas eu estarei te revelando 2 nesta noite. E quando o Senhor falou isso, o Senhor falava para mim 2 tipos de bruxas. E a primeira bruxa que o Senhor falava é a bruxa xamã. O Senhor falava bruxa xamã e bruxa hereditária. E o Senhor falava para mim que essa bruxa hereditária é quando alguém em uma família já fez esse pacto com Satanás. E quando essa pessoa nasce, essa criança nasce, né? Ela não tem a opção de rejeitar o chamado de Satanás na vida dele ou dela. E o Senhor falava comigo: filha, e essa bruxa não tem a opção de rejeitar o seu chamado, porque já foi oferecida a Satanás. E o Senhor falava isso, meus irmãos, a respeito da bruxa hereditária, que alguém já oferece a vida dessa criança que nasce, porque é algo hereditário, então nunca se acaba, isso permanece de geração em geração, porque é algo hereditário. Então o Senhor falava isso a respeito da bruxa hereditária. E a bruxa xamã, o Senhor falava para mim que essa bruxa, ela trabalha contra a igreja. Essa bruxa trabalha contra a igreja do Senhor e ela é arrebatada, tem arrebatamentos e trabalha especificamente contra a igreja, diferente da bruxa hereditária. O Senhor falava que a bruxa hereditária, ela não era arrebatada, ela não tem esse nível de arrebatamento por Satanás. Ela não tem. Desses 2 tipos de bruxas que o Senhor me mostrava, a bruxa xamã tinha sim essa intimidade com Satanás de ser arrebatada, mas a bruxa hereditária não. E o Senhor falava que todas essas bruxas lutam sim contra a igreja do Senhor, mas elas têm níveis diferentes, têm experiências diferentes. O Senhor falava para mim. E o Senhor me revelava naquela noite a respeito dessas bruxas. E passou-se os dias. E quando foi no dia 31 de outubro, como sempre, tem a oração da meia-noite, de 31 a 1 de novembro. Tem a oração da meia-noite. E eu comecei a orar em volta da meia-noite, acompanhando aqui no canal. E quando terminou a oração do canal, eu decidi continuar orando. Eu decidi continuar orando ali no meu quarto. E coloquei um fundo musical. E a irmã Solange entrou em contato comigo, perguntou se estava tudo bem, né? E eu falei que sim e disse para ela que eu iria permanecer orando ali. E ela falou que também iria ali ficar na intercessão por mim. E tudo bem. E quando foi, eu não sei que horas exatas, né? Mas eu acredito que foi depois de 1h da manhã, eu estava orando e adormeci. Eu adormeci ali na cama orando. E quando eu estava dormindo ali, o Senhor tirou o espírito do meu corpo. E eu via o meu corpo deitado na cama e o meu espírito ia subindo. E eu fiquei ali e eu vi aquilo acontecendo e eu, Senhor, o que é isso que está acontecendo? O Senhor está me arrebatando, o que é que está acontecendo? Isso é uma visão, isso é um sonho. E eu comecei a perguntar ali a Deus o que é que estava acontecendo. E o Senhor falou comigo: filha, não se preocupe, descansa o teu coração, porque eu hoje irei te revelar segredos que estão em ocultos, segredos que estão em ocultos no reino das trevas. E quando o Senhor falou isso, o Senhor me levava em espírito em algum lugar na Europa.
Eu não sei que lugar exato, mas eu via o mapa e vi escrito o nome Europa, e era uma parte muito grande assim, que estava ali na parte da Europa. E o Senhor me levava para lá. E o Senhor conduzia o meu espírito a um casarão. Um casarão. Eu via um casarão muito, muito grande. Esse casarão era. E eu ficava olhando assim, eu sem entender o que estava acontecendo, né? E o Senhor falou: filha, no dia 31 de outubro é comemorado o Dia das Bruxas. E eu vou te mostrar como elas comemoram e o que elas fazem. E quando o Senhor falou isso comigo, meus irmãos, o meu espírito entrou dentro daquele casarão que estava ali no meio do nada, aparentemente abandonado. Era um casarão abandonado porque por fora tinha uma aparência de casa que estava abandonada, que estava jogada. E o meu espírito entrou ali dentro daquele casarão. E quando o meu espírito entrou, eu via muitas bruxas e bruxos, homens e mulheres ali dentro daquele casarão. Eu via muitas mulheres, muitas bruxas ali, feias, deformadas, com rosto feio. E o Senhor me mostrou ali Satanás. Não é um demônio que eu vi, não, era Satanás que o Senhor me mostrava. O Senhor me mostrava Satanás ali reunido com aquelas bruxas e bruxos. E quando eu olhava para ele, eu via ele assim com uma aparência semelhante a um bode. Tinha umas patas horríveis, tinha chifres, a pele dele, o rosto dele era uma pele enrugada assim. Algo muito feio, meus irmãos, que eu vi ali Satanás. E ele era mais ou menos assim, dessa maneira que eu descrevi. E quando eu vi, o Senhor falou para mim: filha, hoje eles estão fazendo uma missa negra. O Senhor falava essa palavra. Hoje eles estão fazendo uma missa negra. E quando o Senhor falou isso, eu via especificamente um homem. E aquele homem era que estava dirigindo aquela missa. Ele estava ali direcionando aquela missa, e eu via também um altar que havia ali dentro daquele casarão. E quando eu olhava naquele altar, havia uma espécie, um pão pequeno, sendo que era um pão preto. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é isto? O que é esse pão aqui, Senhor? Esse pão preto que está em cima do altar. E o Senhor falou para mim: filha, eles também irão fazer a ceia deles. Eles irão fazer a ceia deles, assim como os meus filhos fazem a Santa Ceia. Os bruxos e bruxas também exercem isso no dia de hoje. E quando o Senhor falou isso, eu via uma mesa enorme ali dentro daquele casarão, e era um banquete, meus irmãos. Havia tantas comidas, muitas comidas ali naquela mesa. E eu via aquelas mulheres e homens ali sentados ao redor daquela mesa, e eles pareciam um bicho assim, porque eles comiam desesperados, como porcos, eu não sei descrever, meus irmãos. Eles comiam desesperados ali. E o Senhor falava para mim: filha, no dia de hoje é permitido que eles cometam a gula. O Senhor falava isso, que no dia 31 era permitido que eles executassem a gula. E o Senhor dizia para mim: e outra coisa, filha, na comida dele, neste banquete, não é permitido sal. Satanás proíbe eles de fazer comida salgada. Não pode usar o sal, porque o sal não agrada a Satanás. O Senhor falava isso. E quando o Senhor falava isso, meus irmãos, eu ficava olhando assim, eles
aquelas mulheres e homens comiam desesperadamente, como bichos ali, como se nunca tivesse havido comida na frente deles. E eu ficava olhando, e Satanás chegava ali naquela mesa e se sentava. E quando ele se sentava, quando Satanás sentava ali naquela mesa, aquelas mulheres e homens ali que estavam sentados ali, eles começavam a contar tudo que eles fizeram. Tudo que eles fizeram no decorrer do ano, elas e eles começavam a contar para Satanás. E eu olhava e tinha uma mulher, tinha uma bruxa ali que ela começava a dizer quantos abortos ela tinha feito, quantos abortos ela tinha gerado na vida das mulheres neste ano. Tinha outra pessoa, outra bruxa que chegava ali e ela começava a dizer, até mesmo a forma que ela agia, meus irmãos, envenenando animais aqui na terra. Ela começava a dizer quantos animais ela tinha envenenado aqui na terra. Isso tudo obra maligna. Ela começava a falar rindo. O Senhor me mostrava pessoas ali, bruxas e bruxos, que trabalharam até mesmo destruindo plantações, meus irmãos, destruindo, fazendo obra maligna, elas diziam. E eu ficava, meu Deus do céu, destruição nas famílias, sequestro que elas fizeram, tudo isso, elas falavam, meus irmãos, ali para Satanás. E o Senhor, aleluia, teve um momento que o Senhor me mostrou quando elas terminavam de confessar. Meus irmãos, elas se levantavam, elas e eles, porque eram homens e mulheres, bruxos e bruxas, se levantavam daquela mesa e iam para outra parte da casa. E elas começavam a dançar ali, uma dança, meu Deus do céu. E o Senhor falou para mim, filha, elas estão fazendo essa dança para ter o corpo dela possuído por vários demônios. E o Senhor falava isso, que a dança que elas estavam fazendo era uma dança para possuir, para atrair demônios e tomar o corpo dela. E o Senhor me mostrava, meus irmãos, aquelas bruxas, aqueles homens e mulheres fazendo práticas sexuais com Satanás. Aquelas pessoas que estavam ali, aqueles bruxas e bruxas, meus irmãos, elas cometeram práticas sexuais. Elas começavam a fazer sexo com Satanás até ao amanhecer, meus irmãos. Elas faziam isso, sexo com Satanás. Eu via fazendo orgias ali dentro daquele casarão. Elas tinham uma relação carnal com o próprio diabo. E o Senhor falou para mim, filha, este ato que eles estão fazendo, é como um batismo. É como um batismo para eles. Assim como tem o batismo cristão, quando eles têm relação sexual, é como um batismo que eles estão executando. E eu ficava olhando assim, meus irmãos. Eu ficava olhando assim, quanta nojeira, quanta podridão ali naquele lugar. Quanta podridão ali naquele lugar, naquele casarão. E o Senhor falava para mim, o Senhor falava, filha, sempre na sexta-feira à noite, eles fazem rituais e só termina ao amanhecer. Toda sexta-feira à noite, eles se reúnem para fazer rituais como práticas sexuais e também para fazer esses batismos e também para destruir, para lutar contra a minha igreja. E eles fazem isso, filha minha,
a partir da meia-noite até ao amanhecer. E eles escolhem um local bem afastado, E geralmente eles escolhem sítios afastados, filhas. E o Senhor falava isso para mim. O Senhor falava isso, meus irmãos, para mim, que todas as sexta-feira, eles fazem esses rituais para ganhar mais poder, para ganhar mais intimidade com Satanás. O Senhor dizia, e eram coisas tão feias que eles faziam ali. A forma que eles comemoravam aquele dia, muitas das vezes, como sempre tem, né? Quando é o dia das bruxas, a gente vê pessoas comemorando, mas sem entendimento do que estão fazendo de fato. Comemoram algo que eles nem mesmo sabem. Eles comemoram uma coisa que eles não têm entendimento, não têm o conhecimento. E, na verdade, estão comemorando algo com Satanás, algo que Satanás estabeleceu. E o Senhor me dava essa palavra, como eu falei, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, que o Deus deste mundo cegou o entendimento, né, dos descrentes, dos incrédulos. Então este é o recado da parte do Senhor. Guarda no teu coração, meus irmãos, o recado da parte do Senhor. Com isso, só nos resta que a gente venha buscar mais a face do Senhor dia após dia, né? Só nos resta que a gente venha cada dia entrar mais dentro da vontade do Senhor em jejum, oração, santificação, abrindo mão de tudo que não provém do Senhor, porque o reino espiritual, ele é muito mais real do que o reino físico. Eu costumo dizer que o mundo físico, ele é inspirado no reino espiritual. Agora eu quero convidar você que ouviu essa revelação a duas coisas. A primeira coisa é, a partir de hoje, não comemore Dia das Bruxas, porque quando você comemora Dia das Bruxas, você está adorando a Satanás. Tem pessoas que fantasiam seus filhos na escola, trabalho, Dia das Bruxas, festeja, não sabe nem o significado disso. É um dia de adorar Satanás, um dia que Satanás recebe muitos sacrifícios. E o segundo convite é convidar você mesmo a se render aos pés do Senhor, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno e o Deus desse século está aí operando e cegando o entendimento do povo. E é tempo de a cada dia nós estarmos na presença do Senhor. Eu quero fazer um convite especial para você que já serviu ao Senhor e você se afastou da presença do Senhor. Talvez você possa dizer, irmã Solange, eu não tenho força de voltar. Eu tenho vontade, mas não tenho força. Ou você pode dizer assim, eu nem tenho vontade por conta de tantas coisas que eu já vi. Eu quero te dizer que para servir ao Senhor precisa de decisão. É decidir morar no céu, decidir servir ao Senhor. Mas, irmã Solange, eu vejo tanto escândalo por aí. Você tem que decidir fazer da forma que a palavra do Senhor diz, independente de quem esteja fazendo ou não. Eu quero fazer um convite especial para você voltar para a presença do Senhor. O teu lugar te espera. O Senhor Jesus te espera para salvar a tua alma. E quero convidar você que nunca serviu ao Senhor para a partir de hoje, que o Senhor está abrindo o teu entendimento, você também buscar salvação. Porque salvação somente em Jesus Cristo, que foi quem morreu por nós. Já é tempo de você parar de dizer, porque tem muitos dizendo que serve ao Senhor, mas serve somente de boca. Serve somente de boca, mas não serve no seu dia a dia. Servir ao Senhor é muito mais do que falar o nome de Jesus. Servir ao Senhor é muito mais do que ir numa igreja. Então, eu convido você agora, que está afastado da presença do Senhor, que está fraco na fé, ou você que nunca entregou sua vida nas mãos do Senhor, para você aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Fecha os teus olhos aí onde você está. Se você puder, dobre os teus joelhos, confesse teus pecados e eu vou orar por você agora. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, só nos resta nos render a Ti dia após dia. E eu quero agora entregar em Tuas mãos essas vidas que estão se rendendo ao Senhor.
essas vidas que estão se prostrando, Senhor, aonde chega esse testemunho, essa experiência, essa revelação que pela Tua infinita misericórdia o Senhor tem dado, aonde chegar que vidas possam ser alcançadas pelo poder do Teu santo nome. Eu quero Te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor escreva o nome deste homem, desta mulher, desse jovem, esse adolescente, essa criança. Escreve no Teu livro da vida, meu Pai, sustenta ele e ela em Tuas mãos, para que essa pessoa não mais se desvie, não mais volte atrás, não mais pare na caminhada. Pai querido, a Tua palavra diz, meu Pai, que a festa no céu pela salvação de um justo. Então eu creio agora que o Senhor se alegra por esta vida que se rende aos Teus pés. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, certos da vitória sobre cada vida, do livramento, da libertação, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, fique firme com o Senhor, até a volta do Rei.